Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris, tudo bem? Olá, Kátia Gaia, é um honra enorme estar com você aqui todas as quartas-feiras, aqui na TV Grande ABC, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, para vocês, agora às quartas-feiras, ao vivo, às 14 horas, nós estamos aqui no Enigmas para te atender dentro das suas propostas, aqueles assuntos que as pessoas nos pedem, né, Cris? Com certeza, são milhares de pedidos, né, Kátia Gaia? Sim. Até porque quem é que não quer saber? Existe vida após a morte? Existe mundos intraterrenos? Existe vida fora da Terra, né, Kátia Gaia? Bem, todo mundo questiona sobre isso, e por isso que nós trazemos esses convidados tão interessantes, pesquisadores, pessoas renomadas, que falam com muita propriedade sobre esses temas. E hoje, né, Cris, não vai ser diferente, mas eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp aqui da TV, para que vocês participem com suas perguntas, que é o 942-42-9397. Vou repetir, 942-42-9397. Estamos também no Facebook, vocês podem participar com suas perguntas, mas mande a pergunta no WhatsApp, aqui da TV. E vou apresentar nosso convidado. Sem dúvida. Bem, o tema de hoje, Cris, você pediu, você, não foi bem a Cris, não. Intraterrenos no Brasil. Eles existem, Kátia? Ah, nós vamos descobrir. Através do filósofo, instrutor de teosofia e pesquisador há mais de 25 anos em assuntos ligados à espiritualidade e aos mistérios da vida. Ele atua em palestras e atendimentos nas áreas do desenvolvimento humano, medicina natural científica e terapias integrativas de saúde, sempre com base na multimilenar sabedoria iniciática das idades. Quem nós temos aqui hoje no nosso estúdio, aqui na TV? Fábio Rocha. Bem-vindo, Fábio Rocha. Obrigado, honra enorme estar com você. Gratidão, Fábio. Sempre um prazer imenso, né? Que você venha compartilhar todos os seus conhecimentos conosco e com o nosso público. O prazer é meu, eu que estou sempre aprendendo com vocês. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, mesmo. Fábio, pela presença. Fábio, mas a pergunta que não quer calar. Existem intraterrenos mesmo? Olha, de fato existem. Mas para tanto, eu acredito que as pessoas devam fazer uma viagem no tempo com a gente. Né? É importante que entendam o porquê que esses seres foram parar, diríamos assim, no interior da Terra. Tem um motivo para isso, né? Um motivo plausível, né? Que é estudado. Tudo que eu digo sempre, em todas as palestras e mesmo nas ocasiões em que aqui estive, é sempre com base no que a gente chama de sabedoria iniciática das idades, ou Gupta Vidya, em linguagem sânscrita. É uma sabedoria que ela é multimilenar e ela é o que a gente também considera como a raiz de todas as religiões, né? Então, para pontuar por que esses seres foram parar no centro da Terra, nós vamos fazer então uma pequena viagem no tempo. Para que ocorresse tudo que temos aqui hoje, tudo que nós vemos no planeta, foi necessário alguns passos anteriores. Foi necessário tudo estruturado por hierarquias espirituais, né? Tivemos um desenvolvimento primeiro de todo um plano mental, lá no passado longínquo, e quando digo passado longínquo, nós temos dentro do calendário teosófico que o projeto evolutivo terreno compreende 4.320.000.000 de anos, né? O projeto de todo esse desenvolvimento que todos nós estamos participando, 4.320.000.000 de anos. Nós estamos nem na metade, nós estamos a 1.955.884.817 anos. Então, já aconteceu muita coisa e muita coisa há de acontecer ainda. Foi desenvolvido primeiramente todo um plano mental, para que tivéssemos hoje o corpo mental para que pudéssemos pensar. Senão, é como o plano físico, você precisa de matéria para poder utilizar, e no plano mental você precisa de matéria mental para poder pensar. Então isso foi desenvolvido lá atrás. Depois tivemos o desenvolvimento todo do plano astral, para que tivéssemos hoje condições de ter as emoções, de ter os pensamentos, de podermos agir no mundo. Depois todo o desenvolvimento do vital, para termos a vitalidade para nos manter no físico. E por consequência, todo o desenvolvimento do plano físico.
né? Por conta disso também tivemos o desenvolvimento de reinos anteriores para dar sustentação a esse plano físico que temos aqui. Então teve todo um processo do reino mineral, desenvolvimento inteiro do reino mineral. Depois, o desenvolvimento pleno do reino vegetal, de ponta a ponta. Então, desde um pequeno musgo lá até uma árvore que tem frutos maravilhosos, como uma manga super doce, né? Fitoterápicos que agem no nosso corpo. Então, todo o desenvolvimento do plano do reino vegetal. No terceiro momento, o desenvolvimento do reino animal, né? Então, também desde lá daqueles minúsculos insetos que quase são imperceptíveis, até um animal doméstico que só falta falar, né? Com a gente ele fala, né? Na linguagem dele, mas fala. Então, tivemos o desenvolvimento pleno do reino animal também. E agora, um quarto momento evolutivo, dentro desse grande dia de Deus, que a gente chama de 4 bilhões e 620 milhões de anos, no momento atual, desenvolvendo esse quarto momento, que é o reino humano, ou reino hominal, né? Para tanto, no reino nominal, também teve um processo longo, que começou lá atrás. Uma primeira raça, chamada raça adâmica, onde os seres ainda nem tão físicos eram. Depois, no segundo momento, a raça hiperbórea, começou-se um pouco mais de densificação. Depois, uma terceira raça lemuriana, com seres altíssimos, naquela convivência até com os dinossauros, e toda essa história que muita gente conhece. E aí entramos na quarta raça, que chama-se quarta raça mãe, Atlante. A grande Atlântida, que todo mundo fala bastante com seus mistérios, né? E aí, nesse momento, a raça Atlante compreendeu um grande espaço de tempo, teve diversos cataclismas por conta do exercício, né, do livre-arbítrio do ser humano na ocasião. E é importante dizer, e é por isso que o transcorrer do programa será nesse sentido, os deuses, né, quando a gente diz deuses, no sentido da multiplicidade do Deus único, os deuses conviviam na face da Terra, impulsionando toda essa evolução de todos esses reinos e da própria humanidade. Só que a humanidade pisou na bola com guerras terríveis e que levou a essa divindade que até então tínhamos o privilégio de tê-los ao nosso redor, eles se interiorizaram. É a partir daí que surgem os mundos internos. Então, quem são eles, Fábio? O que eles estão fazendo lá nesses mundos internos, né? Tá. Então essas hierarquias prepararam esses mundos para que eles pudessem então permanecer, porque como eles estão conosco do começo ao fim, dentro desse calendário que eu falei, eles precisam continuar estando conosco para continuar dando as tônicas para a humanidade ir avançando, né? Para tanto, eles nunca deixariam a humanidade órfã, né? Eles continuam dando o seu apoio, o seu auxílio e a sua tônica evolutiva. Então estabeleceu-se o que é chamado de itinerário de Ió. O itinerário de Ió é o próprio itinerário da evolução humana. Como é que funciona esse itinerário? Ele começou no Polo Norte e terminará no Polo Sul. Ele vem volteando a Terra de Oriente para Ocidente e de Leste para Oeste. Em determinados momentos há uma parada, entre aspas, desse itinerário. E quando acontece esse itinerário, há a manifestação de um ser divino, dos mundos internos. Então nós tivemos diversos seres que já vieram dos mundos internos dando essa tônica do conhecimento. Então tivemos Buda, tivemos o próprio Jesus, Joshua Ben Pandira, o Cristo, tivemos Lao Tse, Manco Capac, Quetzalcoatl e diversos outros, né? O Siddhartha. Então esses seres vêm, colocam a tônica do conhecimento e os seguidores, aqueles que participavam do momento que esse ser divino estava na face da Terra, é daí que surge depois então as religiões, porque a religião, na verdade, ela surge do que os discípulos, diríamos assim, desses grandes seres, escutaram de mensagens daquele mestre, daquele Manu, daquele Avatara, daquele Buda, daquele Cristo, e a partir daí surgem as religiões. É esse que é a tônica, por isso que eles estão ali, né? Dentro desse itinerário de Ió, nós tivemos, como vamos falar de alguns dos últimos, tivemos a própria manifestação então de Joshua Ben Pandira, o Cristo, né, na região lá da Galileia. Havia todo um processo de trabalho lá, o Cristo representando o que a gente chama de aspecto espiritual ou poder espiritual, implementando a tônica de Agartha, a tônica dos mundos internos para os seres continuarem avançando, e o aspecto temporal ou material dessa missão estava a
cargo de Roma. Mas houve aquela grande bagunça que a gente sabe, houve o deicídio do Cristo e esse trabalho foi adiado, né? Então esse trabalho foi passado num novo momento para tentar-se uma nova tônica de evolução nos Estados Unidos, né? Então tentou-se também o Avatar, a próxima manifestação lá atrás da divindade seria nos Estados Unidos, o Avatar seria americano, numa região chamada, lá no Novo México, na região de El Moro, na Serra de Cimarrón, todo um projeto estruturado pelas hierarquias espirituais para trazer esse conhecimento através da teosofia, com a fundadora desse movimento chamada Helena Petrovna Blavatsky, mas também as forças contrárias prejudicaram esse trabalho e Blavatsky teve que voltar para a Índia, para a cidade de Adyar, olha aí o nome da cidade, para adiar a sua missão. E aí que acontece todo esse trabalho, quem que teve que absorver? O Brasil. É daí que surge, então. Nossa, que ótimo, né? O Brasil, então, tem um papel fundamental falando de espiritualidade, né? Mas espera aí, Fábio. Há intraterrenos no Brasil? E qual a função do nosso país em relação aos intraterrenos? A função do Brasil hoje, dentro do itinerário, hoje o Brasil o ponto focal de expansão da consciência, de levar a nova tônica e levar a humanidade a um novo momento. A bagunça que está aí não pode continuar, é necessário mudanças profundas. Então a divindade foi trazido todo esse trabalho para a região, para o Brasil. Sempre que tem a ideação cósmica da própria divindade, há necessidade de uma realização no plano terreno. A gente sempre escuta que não adianta só pensar, você tem que agir. Então a humanidade, a divindade, ela tem a estruturação de ideação, mas nós somos os seres que estamos encarnados no plano físico e aí tem que ser dado continuidade no trabalho. Então foi estruturado 3 grandes ambientes para criar essa ambiência avatárica, né? Para que o trabalho pudesse dar continuidade. Então, no Brasil tem 3 pontos muito importantes e muito sagrados. Nós temos a região da ilha de Itaparica, na Bahia, né? Com 7 cidades no entorno da ilha de Itaparica, cada uma dessas cidades com uma tônica específica dentro das tônicas de evolução da humanidade, das tônicas de conhecimento, né? Temos também a região de São Lourenço, em Minas Gerais, né? São Lourenço também com uma síntese das 7 cidades que estão no entorno, né? A Cátia, inclusive, recentemente esteve lá em São Tomé das Letras. Então a gente tem todas aquelas cidades em volta de São Lourenço e temos a região de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, aí na Serra do Roncador, né? Com muita coisa que a gente sabe que acontece lá. E só um detalhe com relação à Bahia, não por acaso Cabral aportou lá, né? Cabral ser ligados aos mundos internos, como também o era Colombo ligado aos Estados Unidos, seres realmente que não vêm à toa à América, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eu sei que o público quer saber sobre os mistérios da Serra do Roncador, mas isso é assunto para depois do intervalo, né, querido? Então vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano, valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS, mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer.
Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Voltamos com o programa Enigmas aqui na TV Grande ABC. E você que quer mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 942 429397 942429397 para você participar. Mas eu vou fazer a minha pergunta para o nosso convidado, porque eu deixei ela aí em stand-by. E vamos lá, Fábio, diz pra gente, quais são os mistérios na Serra do Roncador? Sou louca para ir para lá. De fato, todos devem ir, né? Primeiramente porque lá, como eu disse há pouco, é uma região sagrada, uma região protegida, né? E de fato tem muitos mistérios. Todo mundo que esteve lá, e quando você está no sentido de busca de consciência, bem propositado, as coisas acontecem, né? Temos algumas histórias que são até bastante conhecidas, né? Tem determinados locais, por exemplo, determinadas grutas até com 20 quilômetros de extensão, né? Grutas de difícil acesso, né? Aquilo também é protegido pelos chavantes, né? Então, os chavantes são seres especiais que sabem o que estão fazendo lá, não estão à toa, então protegem e zelam, são guardiões do local, né? Os chavantes, os retiros chavantes. Então, tem muitas expedições e muitas visitas que são feitas através, conduzidas por eles. Então, determinadas grutas que, se você no primeiro momento olhar, você vê que não tem nem por onde entrar, mas tem determinados trechos, determinados pedaços dessas grutas que é passível de ingresso, né? Que leva então a partes desses mistérios. Mas a própria estrutura do local, até porque não é para qualquer um entrar, já tem alguns obstáculos físicos. Então você tem determinadas cobras que em abundância, que o pessoal já não chega muito perto, né? Você tem morcegos, e os morcegos também, eles têm, pelos próprios dejetos deles, eles criam uma determinada camada que sobe um gás, é o chamado famoso gás do morcego, que se a pessoa andar em determinada velocidade lá, e ela, quem não conhece, não sabe qual velocidade de caminhar, vai subir esse gás e causa intoxicação. Então é exatamente de propósito algumas coisas, para não qualquer um adentrar, né? Mas você estando uma vez dentro dessas grutas, isso aí tem relatos de muita gente que participa dessas viagens, desses processos de consciência, que tem determinados locais que você estica a mão, metade da tua mão desaparece, porque tem um portal dimensional. Né? Se você passa com o corpo inteiro, você não volta mais. Por isso que tem muitas pessoas que desapareceram, né? Porque tem esses portais, né, que entram numa outra dimensão, né? Tem também, e é muito conhecido na região, a Lagoa Encantada, né? Sim. A Lagoa Encantada já foi feito até pelo Exército e pessoas especializadas tentando encontrar o fundo dessa lagoa. Ela tem cerca de uns 2 quilômetros de diâmetro. É uma lagoa sem fundo, porque é um portal.
né? Então os caciques da região, e tem caciques hoje lá, lógico que eles não conseguem contar o tempo como nós, porque estão fora da realidade do dia a dia, mas acreditam-se que tenham mais de 100 anos. E quando eles eram mais jovens, eles mergulhavam nessa lagoa, porque tem o seguinte, tem uma sucuri de 12 metros que fica dentro da lagoa, então não é qualquer um que consegue entrar lá não, porque vai ter problema, mas os chavantes, eles a sucuri não os ataca. E nesses mergulhos que eles fazem, eles relatam que conseguem ver no fundo da lagoa um grande sol, com grandes naves lá embaixo, né, com cidades inteiras, belíssimas, com uma tecnologia realmente impressionante. Aliás, os índios, eles têm muito conhecimento dessa questão de intraterrenos, né? Eles estão ligados aos processos, eles estão lá de propósito, né? Porque a gente sabe que os índios são remanescentes atlantes, tem tudo a ver com o processo da Atlântida, né? Então esses seres, eles realmente relataram isso. E uma coisa que é muito interessante, um determinado cacique, hoje esse aqui já está com 100 anos, quando o jovem mergulhou, quando ele subiu para a superfície, tinham passado-se 4 dias, porque você muda de dimensão, você passa nesse portal e acontecem esses fenômenos. Lá é um portal realmente de UFOs, né? Principalmente à noite, quem permanece por lá realmente vê muitos desses... Bases aquáticas também? Esses seres intraterrenos, que tem alguns de determinados tipos deles, esses mais físicos, eles realmente ficam debaixo dos mares, debaixo dos oceanos e debaixo dessa lagoa aí. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí pelo Facebook, né, da TV, por favor, né? Entre e faça. A produção tá comentando conosco aqui. Pode entrar e fazer, né, Kátia? Ah, tem pergunta no Face? Então vamos olhar aqui. Temos uma pergunta no Face, então vamos lá. Hoje vamos olhar várias coisas aqui. Vamos... Enquanto isso, Cris, acho importante... Bom, eu tenho uma pergunta para fazer enquanto a Kátia localiza a pergunta da pessoa. Eles são seres físicos ou não? Eu estou te perguntando isso porque numa das viagens feitas à Serra do Roncador, relato de pessoas verem os pequenos, cabeçudinhos. São físicos ou não? A gente tem 2 tipos, né? São de fato 2 tipos. Tem os seres espirituais, né? Os chamados de fato seres dos mundos internos espirituais. Olá. Realmente são seres de hierarquia, né? Que utilizam-se de corpos superiores, que é os corpos que a humanidade terá no futuro. Ela já tem agora, mas ela não acessa esses corpos, que é os chamados corpos mente angélica ou mente abstrata, corpo búdico ou corpo de intuição e o corpo átmico ou da própria percepção crística ou vontade crística. Então esses seres são plenamente espirituais, não utilizam os mesmos corpos que nós, esses não entram em contato. Mas a configuração deles, então, qual seria? Esses aí são energéticos, né? Que são seres que estão em Agartha. Shambhala, logicamente, é o núcleo, a própria Shambhala, ou a casa de Deus, lá o núcleo, todo o poder de Melquisedeque, do rei do mundo, como Shambhala. Aí tem Agartha como primeiro nível acima, vindo à face da terra, né? Primeiro nível Agartha, onde estão realmente os grandes adeptos desses seres de hierarquia. Um pouco mais acima, o mundo de Duat, o mundo dos registros de toda a humanidade, tanto do passado como também de futuro já tem registro. E o mundo de Badagas, que é quase face da Terra, que é o mundo que antecede o mundo físico. É como se fosse um mundo de experienciação, eles conseguem verificar o que vai acontecer no mundo físico. Esses são os mundos internos de seres que não são físicos. Agora a gente tem os mundos dos seres físicos intraterrenos também, que continua com a pergunta que foi feita agora há pouco, esses seres que permanecem dentro dos oceanos, dentro dos rios. Esses sim têm corpos físicos, são seres altos, 2,10 metros de altura, têm de diversos tipos, eles têm uma feição muito parecida com a nossa, mas muito mais bem delineada, né? Tem negros, tem loiros, tem um branco que é quase cor de gelo, né? E tem os mais avermelhados, todos eles altos, inteligentíssimos. O nível de consciência deles é uma disparidade frente à nossa, é como comparar a nossa consciência com a consciência de um animal, com inteligência, é muito diferente, né? Por isso que não tem como ficar dialogando muito com eles, porque é uma disparidade. E esses pequeninos que o pessoal diz que vê lá na serra? Os pequeninos são os chamados saganes, né? Saganes. Né? Os animais falantes, né, que já foi dito lá
trás. Esses seres também são criações artificiais, são na verdade serviçais, esses que aparecem com essas fisionomias. Normalmente eles variam de 90 centímetros a 1,20 m mais ou menos, mas tem funções específicas, um sistema orgânico todo mais simples e tem um determinado tempo de vida. São criações, são mais serviçais. Muitos desses, inclusive, são apanhados quando nos UFOs, são vistos em UFOs, porque são para determinadas missões. Correto. Bem, Fábio, eu peço desculpas até porque eu estava com o volume alto, mas tivemos assim bastante, várias interações. Entre elas, o Alan Ribeiro, ele pergunta assim a você: vocês acreditam que a raça humana está regredindo? Não, muito pelo contrário. Nós estamos, como eu falei no início, nós estamos num processo evolutivo que compreende um lapso temporal de 4.320 milhões. Nesse exato momento a gente está no que a gente chama de quarta raça, quarto sistema, indo da quinta raça, da quinta raça mãe ariana para uma sexta raça, né? Para uma sexta, ainda tem duas sub-raças dentro da quinta raça ariana, que é bimânica ou de duas mentes. Por isso que as crianças, a gente percebe isso, ou seja, todo mundo constata isso, que as crianças nascidas principalmente pós 2006 já são crianças diferentes, já são crianças que têm o acesso a essa mente abstrata, então ela já tem uma mente muito mais preparada. Então a humanidade está avançando. Esse é um processo realmente longo, mas é um processo que faz parte da construção do sistema como um todo. Então tudo que passou para trás era inferior a nós, né, no sentido de consciência. Nós estamos cada dia agregando mais consciência, mas estamos ainda muito longe da finalização do processo. Verdade. A Cássia Vasconcelos falou de São Lourenço, como você disse. A Karina Gomes de São Tomé, que também gosta muito do local. E mais uma pergunta para você. O Sávio Belo, ele pergunta: a Serra do Roncador, qual é a relevância dela? Porque essa região foi escolhida. Isso foi de forma aleatória? Não. Foi preparada, estruturada e determinada pelas hierarquias espirituais. Hoje, habitantes dos mundos internos, todo esse comando espiritual do rei do mundo como Melquisedeque e de todas as hierarquias de Agartha, Duat e Badagas. Então, esse é um projeto. Toda a ideação cósmica ela precisa de uma ambiência para que o Avatar e esses seres consigam conduzir o povo para um novo estado de consciência. E o Roncador, como eu falei, ele absorveu tudo o que não foi conseguido ser perfeitamente executado, tanto lá no Gólgota com o Cristo, como com Blavatsky e os processos nos Estados Unidos, foi absorvido no Brasil. Então o Brasil se antecipou que seria só no futuro. O Brasil seria, esse trabalho que vai ser feito agora, na verdade ele seria só lá no futuro, mas o Brasil teve que absorver porque falhou, teve trincas nesse processo nos outros locais. Maravilha, né? Que função bela que tem nosso país, né? Por isso que todo esse lixo está vindo à tona, gente. Tem que haver esse expurgo mesmo para que a gente possa enxergar a verdade, a realidade, né? Vocês vão lembrar, até no final do programa que a gente fez, eu falei que até o final do ciclo do Sol muita coisa ia acontecer, né? O final do ciclo do Sol foi 2016. Ali não podia tudo ter que vir à tona. E agora esse processo realmente de expurgo, ele é necessário, mas a natureza não dá saltos, tudo é um passo de cada vez e a coisa vai acontecer no momento certo. Fábio, eu tenho uma pergunta muito importante, porque essa vai tirar todas as dúvidas assim. Eles vêm para a face da Terra, os intraterrenos, eles vêm para cá, eles estão entre nós, de que forma se estão? Você vê como eu falei, né, Cris? O estado consciencial dos seres ditos intraterrenos não físicos, eles estão com esses corpos que a gente chama já de corpo causal, é um corpo acima do que a gente usa, porque nós usamos 4 corpos. Sim. Nós usamos o físico, o vital, o astral, das emoções e o mental para pensar o pensamento concreto cartesiano. Eles usam já os outros corpos, que são nossos também, mas no futuro porque nós não conseguimos acessá-los agora. Tem gente que acessa. Para esses que acessam, para esses que estão no processo evolutivo, buscando a sua melhoria contínua, buscando ética, buscando justiça, buscando moral, bons costumes, pensando no outro, pensando no todo, como humanidade, como sendo uma só unidade, e o universo como verso do um, para esses seres eles conseguem esses contatos, porque é a vibração dos seres dos mundos intraterrenos. É a única maneira de contato. Mas os seres dos mundos internos, eles vêm à face da Terra, eles têm, como se diga, para essas pessoas que estão no processo, até um certo acoplamento. E aí via intuição, porque é o corpo deles, o búdico é o corpo de intuição, então eles conseguem passar, quando necessário, alguma coisa, e pela mente angélica, mente abstrata, quando esse ser humano também consegue essa relação, né? Mas teve seres, por exemplo, especialíssimos dos mundos internos que estiveram aí, como o próprio
e teve missão no Roncador, na região central, que foi o próprio presidente Juscelino Kubitschek. Não à toa ele levou a capital para Brasília. Tá essa bagunça lá, tá, mas faz parte de um propósito, faz parte de um expurgo, mas Brasília está lá não à toa. O Brasil é um novo local para a humanidade avançar. Fábio, Maravilha, hein? eu quero muito que você deixe uma mensagem para as pessoas que, claro, muita gente vai querer ir para a Serra do Roncador, mas um alerta, né, para que faça essa viagem de uma forma consciente, né? Deixe uma mensagem para o pessoal. Eu acho que tem que sair do aspecto místico, do aspecto egóico e passar para o aspecto realmente de interiorização, né? O futuro, essa tônica do Mato Grosso, do Brasil como um todo, é uma tônica de interiorização, da busca dos valores, de nós nos reconstruirmos ou nos religarmos ao nosso Deus interno, porque a palavra religião é do religar, de tornar a unir, é você unir-se de fato ao seu Deus interno para que você consiga exercer no mundo uma atividade construtiva, ajudando a humanidade a ela se melhorar, a vermos, como eu falei agora há pouco, a humanidade como sendo uma só unidade. Essa é a única maneira de conseguirmos construir algo melhor. Isso é passivo, todas as pessoas têm as mesmas condições de conseguirem isso, basta querer, é ter vontade, e a vontade leva aonde você quiser. Seu contato para palestras, para o seu trabalho? Eu vou deixar até aqui o meu e-mail, né, que é fabiorocha137, numeral, @gmail.com, porque eu vejo que depois dos programas muita gente entra em contato, querendo saber mais detalhes, e aí eu encaminho para onde as pessoas possam continuar, né, quem tem afinidade com esses assuntos e queira aprofundar, então eu encaminho com o maior prazer e sano dúvidas do que for preciso. Então fica aí meu e-mail para quem quiser, tá bom? Gratidão, Fábio Rocha, é uma honra enorme estar contigo. Gratidão, minha parceira de programa Enigmas, há anos-luz já, né? 6 anos-luz. Né, já aqui 6 anos aqui no programa Enigmas. Porque no Enigmas, Kátia Gaia, é assim, aqui você vê o invisível. Você ouve o inaudível. E você acessa o impossível. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Grande abraço. Grande abraço.